Meus amados, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia. Números, capítulo 16. Louvado seja Deus. Números, capítulo 16 e verso 27. Quero louvar a Deus por essa noite, por esta oportunidade que o Senhor me concede, através da vida do nosso pastor Oséias. Também quero louvar a Deus pela vida dos pastores da diretoria, pastor Edenilson, pastor Barbosa, também o pastor Oséias Bispo, e todos os companheiros, toda a igreja. Que Deus continue abençoando a todos que cooperam para o crescimento dessa obra. Números 16 e 27, todos acharam? Nós vamos ler dois textos. Nós vamos ler do verso 27 ao verso 35, e logo depois vamos ler 26, números 26, 10 e 11. Verso 27 diz assim: Levantaram-se, pois, do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta da sua tenda, juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: Nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras, que não procede de mim mesmo. Se morrerem estes como todos os homens morrem, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com os homens, então não sou enviado do Senhor. Verso 30. Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra debaixo deles se fendeu, abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também com todos os homens que pertenciam a Corá, e todos os seus bens. Eles e todos os que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo, a terra os cobriu, e pereceram do meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito, porque diziam: Não suceda que a terra nos trague a nós também. Procedente do Senhor saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Agora vamos para Números 26, 10 e 11. Números 26, 10 diz assim: Quando a terra abriu a boca e os tragou com Corá, morrendo aquele grupo, quando o fogo consumiu 250 homens, e isso serviu de advertência. Versículo 11: Mas os filhos de Corá não morreram. Repita comigo: Mas os filhos de Corá não morreram. Mais uma vez: Mas os filhos de Corá não morreram. Aleluia. Pode ser assim. Amados, eu quero deixar um tema para essa palavra, para essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração. O tema da mensagem é o Deus da nova história. Quando nós analisamos esse texto da palavra do Senhor, acredito que todos aqui já ouviram alguma coisa
referente a esta passagem sobre a rebeldia desses homens, Corá, Datã e Abirão. É interessante que o texto diz que todos eles foram sugados pela terra, foram tragados vivos, todos os seus bens, todos o que estavam em sua volta, as suas casas, não sobrou nada. E o que chama mais atenção é que mais à frente, quando eles vão recensear o povo, a Bíblia diz: mas os filhos de Corá não morreram. Deus sempre teve e sempre terá um povo na terra que chama pelo seu nome. E esse povo no Antigo Testamento chama-se Israel, a nação gerada nas entranhas do patriarca Abraão. Esse povo vai passar cerca de 430 anos no Egito. E Faraó pensava que o povo estava sobre o seu domínio. Faraó pensava que o povo estava sobre o seu controle. Faraó pensava que o povo estava sobre o seu tempo. Mas se engana Faraó, porque tudo estava no controle das mãos de Deus. E Deus se levanta na hora certa, no tempo certo, e diz ao teu servo Moisés que vá até Faraó com uma palavra de ordem, e que Faraó liberte o seu povo. E Deus alertou: fique tranquilo, Moisés, que ele vai endurecer o coração, ele vai ficar aleivoso, mas eu o quebrarei a sua serviço. O povo passou 430 anos sem salário, sem remuneração, sem receber nada, como escravos trabalhando dia e noite naquele lugar. E quando Deus diz a Moisés para que Faraó libertasse o povo, era para que o povo saísse dali sem nada. Mas Deus foi categórico em dizer a Moisés, e disse: diga para as minhas servas, se chegarem nas egípcias e pedirem pratos de ouro e joias de ouro, que eu vou trabalhar no coração das egípcias. Israel saiu do Egito de cabeça erguida. Israel saiu do Egito sem dever nada para ninguém. Israel saiu do Egito enriquecido pela mão de Deus. Israel saiu do Egito prosperado pelo Deus Todo-Poderoso. E a palavra de ordem hoje que nós ouvimos nas mídias sociais, no meio político, nos noticiários, a palavra mais dita é crise. Nós estamos ouvindo isso há alguns dias. Crise. E alguém pode estar até com medo dessa crise. Mas fique tranquilo, porque crente, no tempo da crise, ele cresce e prospera. Tempo da crise, o crente cresce e prospera. Está tudo no controle das mãos de Deus. Ei, fique tranquilo. José viveu o tempo de crise e cresceu. Noemi e Ruth passaram um tempo de crise e cresceram. Daniel viveu um tempo de crise e cresceu. Sadraque, Mesaque e Abednego viveram um tempo de crise e cresceram. E o mesmo Deus que operou no passado é o mesmo Deus que está aqui dentro da De Família. Não se preocupe, a palavra é crise, mas Deus diz: levante a sua mão que eu vou profetizar na sua vida hoje. Deus está dizendo: o crente, ele cresce e prospera. Oh, rebaia, sai. Deus está aqui nessa noite.
Aleluia, aleluia, oh glória. Não importa o que estão dizendo por aí, não importa o cenário, Deus vai nos fazer prosperar. Aleluia. A Bíblia diz que Abraão teve um filho chamado Isaac e um outro filho chamado Ismael. Depois disso, Isaac teve um filho chamado Jacó e um outro chamado Esaú. E como povo, Jacó se chama Israel e Esaú se chama Edom. Mais tarde, quando Israel está caminhando pelo deserto sob a liderança de Moisés, eles têm que passar pelas terras dos Edomitas, que ficava ao sudeste do reino de Judá. E quando falamos de Israel e Edom, geneticamente falando, são irmãos, ou seja, tem laços familiares um com o outro. Então Moisés, ele se levanta, manda um mensageiro ao rei do Edom, com uma palavra ele diz: olha, Edom, você sabe o que nós passamos nas mãos de Faraó, na unha de Faraó. Você sabe quanto tempo o povo esperou por esta promessa, por esta peregrinação. E nós chegamos a um certo ponto agora na peregrinação que não tem jeito, nós temos que passar pelas suas terras. Mas fique tranquilo, rei de Edom, não vamos beber da sua água, não vamos tocar nas suas vinhas, só queremos passar. Fique tranquilo, que vamos pela estrada real e não nos desviaremos nem para a direita e nem para a esquerda. E o rei do Edom diz: não, eu não dou passagem para vocês. E se vocês tentarem algo, eu vou contra vocês com o meu exército. Os edomitas têm um ódio de Israel, pois seu pai ancestral Esaú, homem de guerra, homem que sabia fazer arco, homem que sabia fazer flecha, homem que sabia de estratégia, homem que sabia matar, mas um homem que não valorizou a bênção de Deus, um homem que não guardou para si aquilo que Deus tinha para ele e para a sua descendência. E Edom, o que eles pudessem fazer para atrapalhar a caminhada de Israel, eles faziam. Não vamos deixar passar, não vamos dar comida, não vamos dar água e nem apoio. E Edomita, ele não mora no vale, Edomita, ele mora na montanha. A Bíblia diz que Esaú fez sua casa na montanha. Então ele olha Israel de cima, olha Israel menosprezando, olha Israel humilhando. Edomita é um povo tão tranqueiro, irmãos, que ele não luta do lado de Israel. É irmão, mas não ajuda. É irmão, mas luta contra. É irmão, mas não estende a mão. É irmão, mas não dá um copo de água. Ô povinho tranquilo tal do Edomita. E quando eles fazem as suas casas nas fendas da penha, no cume das montanhas, com seu exército potente, tem força de guerra. Então eles empinam o nariz e dizem: eu estou firmado com a minha casa no cume da montanha. Estamos nas mais altas rochas. Quem vai nos derrubar? Os edomitas se tornam pedra de tropeço para Israel. Olhem para Israel sempre menosprezando, humilhando. Então Deus toma o profeta Obadias, e o profeta se levanta, e olha o que diz a palavra do Senhor. Obadias capítulo 1, versículo 2. Deus diz a Edom: e tu, Edom, te exaltaste, e tu, Edom, te tornaste aleivoso, e disseste no teu coração: quem me derribará da minha altura? Quem me tirará da minha alta posição? E Obadias capítulo 1, verso 4, diz o Senhor: ei, Edom, se tu elevares como a águia, ou além disso, se puseres o teu ninho entre as estrelas,
eu, Senhor, te derrubarei. Eu, Senhor, o Deus desse povo de Israel, esse povo que nós estamos vendo sendo atacado de um lado e de outro, é guerra antiga isso aí, um país pequenininho, mas a palavra do Senhor diz que tem um anjo com um pé e um anjo no outro pé, nas extremidades da área de Israel, porque o Senhor, Ele está com o seu povo. Aleluia! Não importa qual é o tamanho bélico dos inimigos, qual é a quantidade de inimigos, o que importa é que o Deus de Israel fez uma promessa. Você consegue visualizar isso? Você consegue se colocar um pouquinho só no lugar do povo de Israel? Se eu não me engano, a área é como se fosse o estado de Sergipe, se eu não me engano. Você imagina? E Deus está com as suas mãos estendidas. Aqui ninguém toca. E ai daquele, oh, recamandaraia sure rabaia sai. Aleluia, esse é o nosso Deus. O mesmo Deus que está defendendo o povo de Israel é o mesmo que defende a nossa vida. É o mesmo que desceu naquela fornalha e livrou aqueles homens da morte. Aleluia. É o mesmo Deus. Oh, recamanda raia sai. Aleluia. A caminhada de Israel continua no meio do deserto. Deus vai levantar Israel como nação sacerdotal. E nós sabemos que as tribos de Israel são em número de 12. E Deus vai compor a nação, e esta nação receberá as terras de Deus. E Deus disse ao patriarca Abraão, em Gênesis 28:13: eu darei à tua descendência herança na terra. E quando Deus vai dividir as terras, a Bíblia Sagrada diz que para 11 tribos, Deus dá herança, Deus dá a terra e Deus dá a estrutura. Mas para uma tribo, Deus se levanta dizendo: se levanta no meio dos seus irmãos, ó tribo de Levi. E a tribo de Levi se levanta. Rúben tem sua terra, Simeão tem sua terra, Judá tem a sua terra, Zebulon tem a sua terra, Issacar tem a sua terra, Dan tem a sua terra, até Manassés e Efraim, os filhos de José, receberam porções de terra. Quando chega a vez da tribo de Levi, Deus libera a palavra dizendo: Levi, vocês não vão ter terra, vocês não vão cultivar, vocês não vão ter fazenda. E os levitas param e dizem: Senhor, e o que será de nós? Deus se levanta e diz: o tesouro do Rubenita é a terra, o tesouro do Gadita é a terra, o tesouro do Manasseíta é a terra, o tesouro do Efraimita é a terra, e o tesouro do Levita sou eu, diz o Senhor. O tesouro de vocês sou eu. É vocês que vão cuidar da minha casa, é vocês que vão carregar o tabernáculo, é vocês que vão ser separados para estar nos degraus enquanto o meu povo entra, e vocês estarão entoando salmos e louvores à minha presença. Ei, Levi, o tesouro de vocês sou eu, o Deus de Israel. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Qual é a função do levita? Cuidar exclusivamente da casa de Deus. Levi é constituído em sua base ancestral de 3 famílias. Entre as famílias de Levi estão os coraitas, estão os de Merari e tem também os de Coate. E os filhos descendentes de Corá, quando o tabernáculo ele é montado,
Quando a casa de Deus ela é estruturada, Deus começa a encaixar as peças. Ou seja, Deus, Ele coloca cada pessoa no seu lugar. E Ele dá dons, Ele designa da forma que Ele bem entender. E cabe à casa de Arão, preste bem atenção, cabe à casa de Arão ser os oficiantes do sacerdócio. E o que é que o coraíta faz? O que é que os da tribo de Corá fazem? Eles são os carregadores do tabernáculo. E um dia, conforme o texto que nós lemos, Corá vacila na fé. Deus está usando ali Moisés poderosamente. Corá se levanta com mais 2 da tribo de Ruben, Datã e Abirão, e dizem: você não é maior do que nós, porque só você tem acesso à presença de Deus. Nós também carregamos incensários, nós também estamos trabalhando aqui diante do Senhor. E Moisés, naquele momento, ele não diz nada, ele coloca o seu rosto no pó e diz: Senhor, eu não fiz nada a esses homens, só estou obedecendo o que o Senhor tem passado a mim, desde a saída do Egito. E a função desses homens era essa: dizer para Moisés e para Arão que eram todos iguais, que também eles eram capazes, que também Deus usava eles. Então Deus diz a Moisés: diga para esses homens e também aqueles que estão ao redor que se afastem. E o texto diz que quando Moisés ainda falava, a terra se abriu e consumiu aqueles homens vivos com suas famílias. E tinha mais 250 homens. A Bíblia diz que eram príncipes, tinham influência no meio do povo. E antes mesmo que a terra se fechasse, quando aqueles homens começaram a correr, caiu fogo do céu, irmão, consumiu os 250 vivos. O historiador Flávio Joséfo disse que não sobrou nem os ossos. E quando olhamos para essa história, quando olhamos para esta rebeldia desses homens, nós vamos entender que a Bíblia diz que os filhos de Corá não morreram. Aqueles moços, eles não morreram, mas eles não tinham mais descendência. Eles não tinham mais nenhum recurso. Não tinha sua mãe para ajudar, não tinha o pai para incentivar. Como que crescem esses 3 meninos? Então Deus estabelece o juízo. E depois que trata com Corá, Datã e Abirão, trata também com os 250. Mas Deus resolveu preservar os filhos de Corá: Assir, Eucana e Abiasaf. 3 coisas impactaram na vida desses jovens. Primeiro, não tinham mais genealogia. Deus cortou a genealogia deles. Ou seja, não tem mais ninguém para os apoiar. O nome da família foi banido, foi extraído da terra. Segundo, não tem mais dinheiro, porque tudo foi engolido, toda a riqueza de seus pais. E Flávio Joséfo disse que Corá era muito rico, mas não sobrou nada. E terceiro, todo mundo
que olham para eles diziam: essa família está debaixo de maldição, essa família foi cortada. Sobreviveram, mas não tem pai nem mãe. Sobreviveram, mas não tem ajuda. Sobreviveram, mas não tem recurso. E o tempo vai passando. Israel agora tem um rei, Saul. Saul reina, mas Saul nunca olhou para um filho de Corá. E quando Saul morre, Deus levanta Davi. E Davi vai organizar o templo. Preste bem atenção, olhe para cá, moça, olhe para cá, rapaz. Porque Saul nunca se importou com a arca. E Davi, a primeira coisa que ele faz é mandar trazer a arca. Saul nunca se importou com a adoração. Saul nunca se importou com a presença. Saul nunca se importou com as coisas espirituais. Mas quando Davi chega, ele diz: vou trazer a arca de volta, porque sem a presença dele, porque sem a presença dele, porque sem a presença dele não dá. Aleluia, oh glória. Saul tinha luxo, mas não tinha presença. Tem nome, mas não tinha presença. Fazia muito barulho, mas não tinha presença. Diga para a pessoa que está do seu lado, se você se sentir à vontade, diga para a pessoa: sem a presença de Deus não dá. Sem a presença de Deus não dá. Sem a presença de Deus. Oh, recavarabaia sai. Oh, recamante, oh, rabaia sui. Aleluia. Aleluia. Sem a presença de Deus não dá. Raia sui queimando, raia amando. Eu sou pentecostal, irmão, não estranha não. Eu sou pentecostal. Eu sinto a presença do grande aqui nessa casa. Você que entrou por estas portas está se perguntando: ai Deus, eu preciso de uma resposta, Senhor. E Deus está dizendo para você nessa noite: levante a sua mão. Levante a sua mão. E Deus está dizendo: sem a presença de Deus não dá. Oh, aleluia. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória. Você pode adorar. Seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória. Aleluia. Seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, aleluia, poderoso Deus, minha alma
uma presença de Deus pairando neste lugar agora. O recamancho rabayasu e que ramandas remanto reia rabayasu andaya chomanti que amandas rico andaba rique adessa. Sinta a presença dele aí agora. Sinta a presença onde estão os crentes batizados com o Espírito Santo. Adore, 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 adore o nome dele nessa noite. Uri carabaia. Aleluia, aleluia, oh glória, oh glória. Eu já contei aqui, mas algumas pessoas não ouviram, eu vou contar de novo. Mais ou menos 14 anos atrás eu estava dentro de uma mata usando droga. 2 horas da manhã entrou uma senhorinha num carro. Fui até onde eu estava, dentro de uma mata, era impossível aquela mulher me achar. Oh, recaiaçu. Ela apontou o dedo para mim e disse: filho, aqui não é o seu lugar. Eu estava orando e Deus me deu esse caminho. E é para você voltar imediatamente para os caminhos do Senhor. Senão Satanás vai ceifar a sua vida. Estava eu e outro rapaz. Esse que estava comigo não deu tempo. Morreu. Foi assassinado no mundo das drogas. Mas Deus não critica se nós estamos falando em línguas, se estamos sentindo a presença de Deus. Porque eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei o banho que Ele me deu, pastor Barbosa. Colocou sandálias em meus pés, anel no meu dedo. Me deu uma empresa que faturou 8 milhões de reais no último ano. É só Deus que faz isso. É só o Deus de Israel. Quem faz isso? Não há ninguém que possa fazer por mim, por você. Aleluia. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Oh, aleluia. Levanta sua mão e adore a Ele. Aproveite este momento ímpar a qual nós estamos passando a sua presença. Minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus. Escuta. Davi começa a organizar a casa. Davi chama Joás e diz: Joás, você vai cuidar do azeite. Ele chama os carregadores da tenda e diz: vocês vão cuidar disso. Chama a descendência de Arão e diz: vocês vão cuidar de balançar o incensário e pregar a palavra. Está quase tudo no seu lugar. E chega a hora em que Davi mais se identifica. É hora de levantar os cantores para a casa de Deus. Alguém diz: quem é que vai cantar, Davi? Os filhos de Asaf? Sim, os filhos de Asaf vão cantar. Quem é que vai cantar, Davi? Os filhos de Gerundundum? Sim, os filhos de Gerundundum vão cantar. Acabou, Davi? Não, eu conheço um grupo de cantores. O nome deles é Assir, Eucana e Abiasaf, os filhos de Corá.
Eles não têm CD gravado, não está na mídia, não está no Spotify. É Spotify que fala, né? Não sei. Mas o Deus da nova história os preservou. Aleluia. E alguém disse: Davi, eles não podem cantar. Quem é que disse que eles não podem cantar? A família deles está debaixo de maldição. Você sabe quem foi Corá? Sei. Você sabe o que Corá fez, Davi? Sei. Então, Davi, qual é a razão que você vai levantar os coraitas e dar oportunidade para eles? E Davi diz: é que eu sirvo um Deus de uma nova história. Eu sirvo um Deus de uma nova história. O Deus da nova história está aqui. 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 Aleluia. O homem está dizendo não dá, Deus diz dá. O homem diz não pode, Deus diz pode. O homem diz não vai, Deus diz vai. O homem está dizendo acabou. Deus se levanta e diz: vai começar uma nova história. O homem está dizendo: até família é só um fogo de palha. Deus está dizendo: até família é uma nova história. Oh, rica e assurremanda. Adore, 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 adore o nome dele. Adore o nome dele. Muitos diziam: acabou, o que será de nós? Um dia minha filha disse: pai, oh rica, eu não quero mais ir para a igreja. Antes de nós vir para cá. E eu fiquei sem resposta, sem saber o que dizer para minha filha. Um dia o pastor José Roberto me liga: Jonas, venha no culto hoje, venha nos visitar. Fala para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, igual muitas pessoas. E quando eu cheguei aqui, 1º de janeiro de 2022, oh aleluia, eu vi a palavra, vim de manhã, cheguei em casa, falei: amor, você precisa ir à noite. O lugar lá é diferente. Deus está naquele lugar. Nós estamos tão desacreditados já, parece que não tinha mais saída, porque todo mundo dizia: não tem mais saída. Mas Deus está dizendo: eu sou o Deus da nova história. Eu sou o Deus da nova história. Salomão constrói o templo fica em Jerusalém. E quem vai ao templo sabe que tem as suas 12 portas. A porta das ovelhas, porta do peixe, a porta velha, dentre as outras. Preciso correr para encerrar. E cada porta ela é precedida por degraus. E para chegar na porta tem que subir os degraus. Quando o culto em Jerusalém é organizado, os levitas são colocados para cantar nos degraus. Por isso que nós temos na Bíblia uma seção de salmos que se chama Cânticos dos Degraus. Era mais ou menos assim a disposição. Colocava-se um levita no primeiro degrau, um outro na outra ponta, algum no meio. E quando o povo ia chegando, eles cantavam: poderoso Deus. Poderoso Deus. Poderoso Deus. As 12 portas, pode continuar baixinho. Algumas delas tinham mais expressividade. Por exemplo, a porta das ovelhas, a porta do sacrifício, a porta formosa, todos nós conhecemos, que era uma das principais entradas do templo. Quem canta na porta formosa aparece mais. Quem canta na porta das ovelhas tem mais expressão. E tem uma porta que nunca se abre em Israel, chamada Porta Oriental. E a tradição diz que a porta oriental ficava fechada, porque no dia em que ela se abrir, era o Messias entrando por ela. E no momento da disposição dos cantores, chama-se todos eles filhos de Asaf,
Porta Formosa. Filhos de Jedutum, porta das ovelhas. Os filhos de Corá podem ir para a porta oriental. Ponha na porta oriental. Por quê? Porque ela está fechada. Não tem expressividade. Ninguém passa por lá. A porta Formosa é lotado. A porta das ovelhas é lotado. A porta do peixe, muita gente. A porta velha, então, nem se fala. E na porta oriental? Lá não passava ninguém. Aleluia. Ninguém nem lembra desses tais de coraitas. E eles estão no degrau, a porta está fechada. Um olha para o outro e diz: vamos parar. Vamos não. Mas ninguém passa por aqui. Somos humilhados todos os dias. Nunca nos colocaram na porta Formosa. E por que não vamos parar? Porque nós servimos um Deus da nova história. Porque nós servimos um Deus da nova história. Senaqueribe cerca Jerusalém. 185 mil homens armados, soldados. E Jerusalém cercada. O rei Ezequias dentro do templo. Todo mundo desesperado. Um corre para dentro, o outro também. E quem estava cantando na porta Formosa correu para dentro. Quem estava cantando na porta velha correu para dentro. Quem estava cantando na porta das ovelhas correu para dentro. E de repente o rei Ezequias pergunta: parece que ouço alguém ainda cantar. Aleluia. Quem são? Alguém sabe dizer? São os filhos de Corá. Filhos de Corá. Pede para o sacerdote mandar chamar. Ei, filhos de Corá. O rei e o sacerdote mandam chamar. Aonde? No lugar santo. Aonde? No lugar santo. E eles vêm. Quando eles chegam diante do sacerdote, o sacerdote pergunta: quem são vocês? Somos os levitas, filhos de Corá. E o que vocês? Vi que vocês ficaram lá o tempo todo. Vocês cantam. Vocês não têm medo dos soldados? O que vocês cantam? Vocês cantam Davi? Não, Senhor. Vocês cantam Salomão? Não, Senhor. E o que vocês cantam? Nós cantamos o que Deus dá para nós. E o que Deus dá para vocês? O Senhor quer ouvir? Quero. Deus deu para nós um salmo que na Bíblia será chamado de Salmo 42. Vamos parar? Não. Por quê? Porque servimos um Deus de uma nova história. E eles começam a cantar: assim como a corça anseia por as águas correntes, a minha alma anseia por ti, o Deus meu. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Estou na porta fechada, mas tenho sede de Deus. Estou na porta onde não passa ninguém, mas a minha alma anseia por Ele. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me pergunto o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e ação de graças, em meio à multidão que festejava. Por que você assim está tão triste, ó minha alma? Porque está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Tem mais algum que vocês cantam? Tem sim, na Bíblia vão chamar de Salmo 84. Como amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. E o sacerdote diz: a cidade está cercada, vocês não viram o exército lá fora? Vimos. Vocês querem voltar para lá? Queremos. Por que vocês querem voltar para lá? Porque tem mais um cântico que Deus nos deu. Nós precisamos voltar lá. Não importa o cenário, não importa se há uma crise ali, se nós vamos morrer.
nós cantamos o que Deus nos dá. Aleluia. Se coloque de pé. Se coloque de pé. E eles perguntam: Jeová, como que o Senhor vem como pastor? Hoje não. E o Senhor vem como rosa de Saron? Hoje não. O Senhor vem como o quê? Estão prontos para escrever as letras, filhos de Corá? Vocês são tão desprezados que muitos vão dizer que esse salmo não são de vocês. Coloca na tela aqui, por favor. Salmo 46. Vocês são tão desprezados, tão humilhados, que alguns vão dizer que esse salmo é o salmo de Davi. Mas sou eu quem estou lidando. Coloca na tela aqui, Salmo 46. E o cântico é, a Bíblia vão chamar de Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Senaqueribe cercou, e pelo arqueduto onde vinha a água, foi trancada ali a água, não chegava mais água até dentro da cidade. E eles diziam: não importa, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E Deus lá do céu, parece que Deus abre assim a atmosfera e vê os 185 mil soldados. Miguel, pois não, senhor. Manda vir um anjo lá, o estagiário. A nossa linguagem aqui, pastor. Manda vir os mais fraquinhos, estagiário. Lá nos degraus, eles estão cantando: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pois não, senhor, o anjo. Como é que está a espada aí afiada? Afiadíssima. Desce lá, tem uma missão para você. O anjo desceu. Fala que nem o carioca diz: e passou 185 mil soldados. Matou todos. O interessante é que eles vêm cantando na terceira pessoa. Quando chega no verso 10, Deus toma um daqueles moços e ele diz, ele vira para o rei Ezequias e diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Poderoso Deus, poderoso Deus, Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. o Deus da nova história está conosco. O Deus da nova história está conosco. Aleluia. Aleluia. Eu quero abrir aqui agora para convidar algumas pessoas. Meu tempo está em cima do horário. Primeiro eu quero deixar um convite. Se tem alguém aqui em nosso meio que ainda não aceitou a Jesus,
como único e suficiente Salvador. Tem alguém em nosso meio que ainda não aceitou a Cristo? Dê um sinal com a sua mão aí no seu lugar. Olha assim com a tua mão. Tem alguém em nosso meio que está afastado dos caminhos do Senhor? Tem alguém aqui em nosso meio que um dia estava firme, pegou um atalho, foi se distanciando e hoje se encontra afastado dos caminhos do Senhor? Se você está aqui, dê um sinal com a sua mão. Dê um sinal com a sua mão no seu lugar aí mesmo. Temos alguém? Temos alguém que está afastado dos caminhos do Senhor? Aleluia. Seja o domínio. Aleluia. Você que quer receber a oração, saia do seu lugar. Vamos orar por sua vida. Saia do seu lugar bem rapidinho. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Você que está precisando de uma resposta do Senhor, sai do seu lugar, bem rapidinho. Nós precisamos encerrar. Bem rapidinho. Preciso de uma resposta. Eu preciso de um milagre na minha vida. Estou cantando na porta fechada. Ninguém passa por lá, ninguém está me vendo. Será que eu estou sozinho nessa situação? O Deus da nova história está aqui. Pode vir, bem rapidinho. E o convite está aberto. Se você está afastado, pode vir também. Libera o espaço aqui, pessoal. Isso. Dessas pessoas que vieram aqui, tem alguém que está reconciliando? Alguém que está aceitando a Jesus? Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá. Amado Deus e Pai, Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, Deus Altíssimo, Deus Grande, o Deus do impossível, Pai. Pai, a Tua palavra foi ministrada nessa noite, Senhor, e ela mesmo diz que ela não volta vazia, ó Pai. Deus, aos corações aflitos aqui nessa noite, ó Pai, onde estiver uma mãe, Senhor, aflita, onde estiver, Pai, um pai aflito, Senhor, uma família angustiada, Pai, que o Teu bálsamo, Senhor, que o Teu santo óleo venha sobre estas vidas que estão aqui nessa noite, ó Pai. Não são aquelas que estão aqui na frente, mas aqui estão também em seus lugares, ó Deus. E pelo poder da Tua palavra, Senhor, nós oramos, ó Deus, por um milagre, por uma resposta. Oramos, Senhor, meu Deus, pela Tua presença. Oramos, Senhor, por uma nova história. Oramos e intercedemos pelo Teu povo, Senhor. Aonde há, Senhor, alguém, Deus, com diagnóstico do médico, aonde diz que não tem mais jeito, aonde diz que não tem mais solução, Deus, foi pregado aqui nessa noite que para o Senhor, como diz Lucas 1:37, nada é impossível. Toma nas Tuas mãos os Teus filhos, Senhor. Derrama o Teu bálsamo agora. Derrama o Teu bálsamo agora, Senhor. Vem com refrigério, ó Pai, sobre a Tua igreja, Senhor. E as pessoas que adentraram por estas portas, ó Pai, sairão daqui transformados pelo poder da Tua palavra, Senhor. Assim nós cremos e Te agradecemos em nome de Jesus. Poderoso Deus.